Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de publicação de aplicativos e jogos Android feitos na Unity 3D. Então, vamos começar primeiro com as configurações necessárias para que você comece a desenvolver dentro do ambiente Unity 3D para Android. Então, primeiro passo, como podemos ver aqui, quando nós clicamos em Edit, Preferences, External Tools, descendo um pouquinho, podemos ver aqui na parte de Android, dessa janela que foi aberta, três campos que precisam ser preenchidos. O SDK do Unity, o SDK do Android, o JDK e o NDK. Que eu vou explicar um pouco mais para frente para que serve. Certo? Então vamos lá. Primeiro passo então, o JDK. Vocês vão baixar aqui no site da Oracle. Se vocês pesquisarem por JDK no Google, ele já vai, o primeiro resultado já vai apontar para essa página aqui. Dentro dessa página de download, temos aqui duas seções. Uma é do JDK em si, e a outra são de alguns exemplos e amostras, né, demos, etc., para vocês baixarem e começarem a desenvolver. Então, o que nós vamos precisar está aqui, nessa seção de cima, e podemos marcar aqui essa caixinha chamada Accept License Agreement, que é apenas uma opção de aceite de termos, né, de uso desse software. E vamos baixar a versão que for apropriada para o sistema operacional de vocês. Se vocês estiverem usando Linux, aqui tem as opções de Linux. Se estiverem usando Mac, aqui tem o download único para Mac, 64 bits. E tem as opções de Windows aqui no final. Vamos baixar de 64 bits. Então, tendo baixado esse arquivo, vamos passar para o próximo, que é do SDK do Android. Nos últimos tempos, o SDK do Android ele vem acompanhado de algumas ferramentas para desenvolvimento. No caso, o Android Studio. Então, quando vocês baixarem, ele vai configurar não só a pasta onde está o SDK, onde estão os arquivos fonte para você começar a desenvolver, como também uma outra ferramenta que vai servir de IDE, uma espécie de editor. Se você quiser desenvolver em Android mesmo, na linguagem nativa deles, aí você consegue através desse Android Studio. Então, baixando aqui o Android Studio. Ele já vem com SDK. Ele até leva você para uma página de instruções com vídeo de como vai ser feita essa instalação. Pode ser uma boa aí para vocês, para a primeira vez que estiverem instalando, assistir esse vídeo, seguir as instruções aqui. Certo? E a segunda parte é o NDK. Voltando aqui para Unity, se eu for aqui em Build Settings e em Player Settings, eu estou aqui já com um projeto aberto para Android, ele já está aqui setado como plataforma de publicação Android, e aqui em Other Settings, no Player Settings, nós temos uma opção chamada Scripting Backend. O que significa isso? Essa é a plataforma que vai ser usada para fazer a compilação. Então, transformar o código em Unity em código
de máquina nativo que vai ser interpretado pelo device em questão. Por padrão, o que é usado é o Mono como script em back-end, mas nas últimas atualizações da Unity foi adicionado o IL2CPP, né, que é IL2CPP. Significa que é um compilador que transforma o código Unity diretamente em C++. Esse CPP de C++ seria a linguagem de baixo nível, mas bem aceita e mais compatível com todos os sistemas. Para usar esse compilador, que é o IL2CPP, você precisa do Android NDK. Nós vemos aqui na External Tools, o NDK aqui. Caso você não planeje utilizar esse script em back-end, não é necessário baixar o NDK, ele pode ficar vazio aquele campo mesmo. Contudo, é recomendado porque esse IL2CPP ele é muito mais rápido, muito mais performático do que o compilador Mono. Então vocês vão ganhar aí tempo de compilação e em tempo de execução mesmo, o aplicativo fica mais rápido. Então a própria Unity recomenda o IL2CPP, que também vai ser adicionado aos poucos a outras plataformas, além do Android. Vou continuando lá. Se vocês pesquisarem NDK aqui no Google, no site do Google, vocês vão encontrar várias páginas e a primeira delas leva para essa página de boas-vindas e vocês precisam acessar essa área aqui de downloads que te leva aos downloads do NDK. No caso, nós vamos baixar aqui a versão 104 bits. Na verdade, no caso, nós não vamos baixar exatamente essa versão aqui que nós estamos vendo, R14B, porque se vocês repararem bem, pelo menos nessa versão Unity que eu estou usando, é 5.6.2, aqui no Preference, External Tools. Nessa caixinha aqui embaixo tem um aviso sobre o IL2CPP, falando sobre o NDK, dizendo que o Unity ele requer a instalação do Android NDK R10Z. Essa é a versão que é necessário ser instalada. Ele tem até um botão aqui do lado de download para cada um desses SDK. Se vocês preferirem, ao invés de procurar os links pelo Google e tal, vocês podem baixar diretamente por aqui e ele sempre vai atrás da versão que é suportada pelo Unity. Mas se vocês quiserem, no site onde nós estamos olhando aqui a versão do Android NDK, também é possível entrar nesse Revision History e, baixando aqui nas versões anteriores, encontrar a revisão 10Z, que é a que nós precisamos, e baixar diretamente essa versão, que leva a gente para uma revisão de maio de 2015. Então nós vamos baixar a versão 64 bits. Concordar com os termos aqui deles, dando uma lida aqui, e baixar o Android NDK. Ele, diferente de outros SDKs, ele vem baixado apenas como um zip. Então vocês vão precisar extrair essa pasta e jogar em algum lugar que seja fácil de encontrar depois. Eu normalmente jogo na mesma pasta onde eu instalo o Android SDK. O processo de instalação desses pacotes ele é bem padrão.
Você pressiona Next, Next, Finish, instala e depois tudo que você precisa fazer é apontar para as pastas onde foram instalados essas ferramentas, né, que você baixou para poder terminar a sua configuração aqui. Então, Android SDK instalei aqui no volume D, Android SDK é essa pasta que tem essa pasta aqui, Platform Tools, que na verdade é isso que o Unity vai utilizar de todo o SDK aqui do Android, é o que está dentro dessa pasta Platform Tools. Então, se você apontou para uma pasta que tem essa estrutura aqui que vocês estão vendo, então você está selecionando a pasta correta. JDK, normalmente também é instalado no arquivo de programas, Java, JSDK. E essa é a estrutura de pastas que vocês vão encontrar, se estiver correto. E para o Android NDK, instalei no mesmo do Android. Android NDK R10Z. Seleciono e pressiono OK. Bom, essa foi a configuração preliminar para começar a desenvolver para Android. Então, vamos verificar se foi configurado de forma correta, tentando compilar agora esse projeto para Android. Então, para compilar esse projeto, nós vamos criar uma cena, vai ser uma cena bem simples. Vamos colocar um cubo aqui em cena, centralizado. Vamos rotacionar um pouco, só para dar perspectiva. Vamos salvar essa cena como cena teste. Salvando a cena, tudo que precisamos fazer é adicionar as cenas em build e pedir a compilação. No caso, eu vou pedir para que ele compile dentro da pasta do próprio projeto onde eu estou trabalhando. Então, dando um nome para ele, projeto teste. Vamos executar a compilação. Então aqui o Unity vai informando exatamente o que eles estão fazendo. Então ele está buscando lá dentro da pasta de SDK do Android, as ferramentas necessárias para fazer a compilação, e agora ele está compactando o conteúdo desse projeto dentro do formato ali aceito pelo Android, que é o APK. Daí nós tivemos aqui um erro que foi apresentado durante a compilação, que ele está dizendo o seguinte: por favor, configure o Bundle Identifier no Player Settings. E ele dá aqui para você uma fórmula de como configurar esse Bundle Identifier. Vamos olhar então do que se trata. Primeira coisa, quando você abre um projeto novo dentro do Unity, ele já preenche alguns campos para você, como por exemplo o nome da companhia, que seria o nome da empresa que está fazendo esse jogo. Então eu vou colocar aqui meu nome, e o nome do produto, que seria o nome desse projeto, desse jogo. Eu vou colocar aqui projeto teste Android. Esses dois campos, eles estão intimamente ligados com o package name, que seria a variável que o Unity, o compilador Unity, reclamou agora que não está preenchida corretamente. Por quê? Ele identificou que ela está preenchida da maneira padrão, como já vem, que é esse com.company.productName.
No caso, aqui isso que está escrito é apenas a fórmula que você deve seguir. Então, sempre iniciado por com, ponto, o nome da empresa, ponto, o nome do produto. E esse texto aqui, no caso, ele vai ser o identificador do seu produto, do seu jogo, do seu aplicativo dentro da loja do Google Play. Se vocês repararem, se vocês entrarem no Google Play através do browser do seu computador, ao invés de entrar direto pelo seu device, vão ver que no próprio URL do produto, do aplicativo, vai estar uma linha parecida com essa escrita. E às vezes também quando vocês entram nas configurações do aplicativo dentro do próprio aparelho, essa identificação às vezes aparece lá nas propriedades para identificar o seu aplicativo. Então, fora o nome dele, que pode ser que não seja um nome único, também existe essa linha que ela sempre vai ser única. Dificilmente você vai encontrar dois aplicativos com essa mesma linha. No caso, como é a mesma fórmula de um URL de website, só que inversamente, né? O com vem primeiro, depois a gente tem o nome da empresa e o nome do produto. Você pode adicionar aqui na frente também a identificação do seu país. Então, no caso aqui, br.com.company.productname. Como aqui em cima eu já determinei que o nome da companhia é Thiago e o nome do produto é Projeto Teste Android, eu posso só copiar e colocar na mesma estrutura que eles pedem aqui que você coloque. O resto das configurações nós vamos dar uma olhada mais para frente, mas por enquanto é isso que nós precisamos para fazer a compilação funcionar. Agora a compilação está indo muito mais rapidamente do que na última tentativa, porque nós eliminamos o erro que estava acontecendo aqui no Player Settings. Então, só mais alguns segundos. Ele termina de fazer a compilação e já abre a pasta onde você vai encontrar o arquivo compilado. No caso, um arquivo do tipo APK, essa é a extensão dele, com o nome que eu escolhi, projeto-teste.apk. Se vocês repararem aqui no tamanho, ele tem 21 megas, mesmo esse sendo um projeto praticamente vazio. Então, é importante ter isso em mente quando vocês estiverem desenvolvendo para Android, que o tamanho de um projeto Unity vazio, ele já tem 21 megas. Então, vocês, se quiserem seguir aí o limite de 100 megas, estipulado pelo Google Play, de tamanho máximo de aplicativos, vocês têm aí uns menos de 80 megas para trabalhar, então é importante tenha isso em mente quando estiver desenvolvendo o seu projeto. Você tem que tomar cuidado com as texturas, com as músicas, com o conteúdo multimídia em si, para que não ultrapasse esses 100 megas. Então, agora o que eu faço com esse arquivo de extensão .apk? Se eu quiser, eu posso copiar ele diretamente para a memória do meu device agora, e rodando esse arquivo dentro do meu device, eu consigo instalar ele diretamente. Isso para fazer o desenvolvimento, fazer o teste dentro do próprio device. Existe a opção aqui também chamada Build and Run, que faz com que esse APK ele seja compilado e ele já seja instalado diretamente em qualquer aparelho que estiver ligado na minha porta USB, qualquer aparelho Android que o Unity identificar como sendo um aparelho de desenvolvimento. Então você tem essa opção também para poder instalar diretamente. Fora isso, o APK ele também é usado para publicação na própria loja Google Play. Eu vou demonstrar isso para vocês um pouco mais para frente.
Vamos continuar olhando aqui as configurações do Player Settings. Tem algumas coisas interessantes aqui para anotar. Então, aqui na parte de Resolution and Presentation, nós temos o Default Orientation, que é justamente a orientação desse aplicativo. Aqui no caso, ele está marcado como Auto Rotation, então ele vai seguir a rotação do aparelho do usuário para poder girar a tela toda e ficar naquela orientação, mas vocês podem também delimitar como sendo uma dessas orientações fixas aqui, que seria o Portrait, que é retrato, retrato de cabeça para baixo, paisagem virada à direita e paisagem virada à esquerda. Quando eles falam sobre paisagem virada à direita, é o topo do celular ou do tablet que estaria virado para a direita, então ele está deitado para a direita. E o Landscape Left, mesma coisa, só aqui para a esquerda. E o Auto Rotation, se vocês quiserem que o usuário possa rotacionar livremente. Também dentro do Auto Rotation existem essas opções que você pode determinar quais são as orientações suportadas dentro do Auto Rotation. Então, se por exemplo eu tenho um aplicativo que ele funciona apenas em modo retrato, não funciona em modo paisagem, eu posso desmarcar as duas opções paisagem, agora ele funciona nas duas opções retrato, tanto de um lado como de cabeça para baixo. Também ele vai funcionar. Temos aqui algumas outras opções, como esse 32 bits buffer, que é uma opção de buffer de cores, que faz com que ele crie uma cópia de uma coleção de cores, 32 bits, que ele vai usar uma paleta de cores a mais para poder desenhar as cores. Ele diz aqui para você deixar a sua opção marcada apenas se você tiver problemas de banding, que são aquelas divisórias bem nítidas de cores, senão há opções de implicações na performance do seu aplicativo. Então eu vou deixar desmarcado aqui. Aqui nós podemos determinar o aparecimento de símbolo de loading. Caso aqui pode ser um símbolo de loading grande. Inversed large, que significaria que ele é grande, mas ele vai estar disposto na parte direita da tela em vez da parte esquerda. Pequeno e inversed small. Dentro de ícones, vocês veem que essa parte de ícones ele está aqui desabilitado. Eu não posso selecionar esses ícones porque ele tem essa opção Override for Android. Significa o quê? Que por padrão ele vai seguir o campo de ícones principal que está aqui em cima, que ele serve para todas as plataformas que você vai rodar o seu projeto. Então, passando o ícone para cá, a gente não tem nenhuma imagem aqui, mas vou colocar essa imagem padrão, por exemplo. Vocês veem que ele já distribui esses ícones todos no tamanho correto para todas as opções, de 192% 92, 144% 44 e assim por diante. Contudo, se eu quiser, eu posso marcar essa opção Override for Android e determinar manualmente quais são os ícones que ele vai usar em cada uma das resoluções. Dentro de Splash Screen, eu posso configurar aqui a exibição de Splash Screen da Unity ou não, bem como os logos que eu vou querer mostrar no início da inicialização desse aplicativo Unity, né? Então aqui eu posso selecionar a opção de Preview. Aqui. Ele vai mostrar para mim como vai ser essa sequência de abertura do meu aplicativo. Dando algumas opções aqui, ele faz transição de claro para escuro, o tipo de animação. Aqui é uma animação estática, aqui é animação de tipo dolly, e uma animação customizada que vocês mesmos podem construir aí dentro do editor. E aqui são os logos a mais que eu posso adicionar. Eu vou colocar esse logo aqui no checkmark.
Vamos ver o que ele exibe aqui para mim. Então ele vai exibir. Deixa eu aqui que está um pouco difícil de ver, então vou colocar esse sprite aqui. Ele vai exibir o meu sprite, que pode ser o meu logo aqui em cima, e na parte de baixo só pequenininho o feito com Unity. Se eu não quiser que o logo do Unity apareça, eu posso desmarcar essa opção aqui, e agora ele aparece só o meu logo aí na apresentação. Essa opção ela só vai estar habilitada nas versões pagas do Unity. Caso a versão Plus e a versão Pro são você pode adquirir por assinatura, pagando por mês. Então, partindo agora para as outras opções. Nós temos algumas opções gráficas, nós não vamos mexer muito nelas, mas tem opções de espaço de cor, que tipo de API gráfica vai ser usada. Se você desmarcar, ele vai mostrar todas as disponíveis e você pode tirar ou adicionar. Vamos deixar que ele selecione automaticamente. Esse multithread rendering vai fazer com que o aplicativo Unity use a capacidade de vários processadores dentro do aparelho para poder fazer a renderização do conteúdo 3D. E se o aparelho tiver, o aparelho em questão tiver múltiplos processadores. Static Batching e Dynamic Batching vão fazer com que os modelos 3D que compartilham materiais sejam todos renderizados no mesmo pedido pela placa de vídeo, economizando assim processamento, no caso da GPU do aparelho. E algumas outras opções aqui de realidade virtual, coisas que nós não vamos ver por enquanto. Aqui em Identification, nós temos aqui o Package Name, que já definimos no último passo. Nós temos também a versão, que o sistema de versionamento normalmente é utilizando aquela regrinha de 3 pontos, né? Então, o primeiro número denota versões grandes, né? Versões completas daquele seu projeto. O segundo número são mudanças ou adições de características para o seu projeto, e o terceiro é apenas para correções de bug. Então, no caso, se eu vou aqui corrigir um bug que está acontecendo no meu programa, eu adiciono aqui 1 e daí fica 1.0.1 a versão do meu projeto. O Bundle Version Code vai ser uma combinação de números que vai denotar qual é aquela versão do seu APK quando você subir para a loja. Se vocês subirem para a loja agora um APK com esse Bundle Version Code que está aqui como 1, e eu tentar subir uma atualização dele, por exemplo, só mudando aqui 1.0.1, e o Bundle Version Code estiver o mesmo, ele não vai deixar, ele vai reclamar na hora que eu subir esse APK para a loja do Google. Então é importante mudar isso aqui também. Por exemplo, agora é a versão 2, a versão 3, ou uma combinação de números que vocês determinarem aí. Esse Minimum API Level denota qual vai ser a versão mínima do API do Android que vai ser suportado pelo seu projeto. Normalmente vocês podem deixar a versão mínima suportada pelo Unity, porque tudo dentro do Unity ele é configurado para funcionar com essa versão mínima. Porém, alguns plugins, alguns produtos externos que podem ser adicionados em Unity, pode ser que eles requiram uma versão de API um pouco mais atualizada. Então aqui vocês podem modificar isso. Target API Level é a mesma coisa, só que ele funciona um pouco diferente. Então, mesmo com o aparelho que esteja funcionando com Android 7.1 Nougat, ele tem dentro dele ainda o código legado
das versões anteriores do Android. Então pode ser que você determine que o Unity ele vai usar essa versão de código legado dentro do aparelho, ao invés do código mais atualizado. São raros os casos em que você vai precisar utilizar isso. Aqui em configuração a gente tem o script backend, que nós já determinamos a última vez. Vamos mudar aqui para IL to CPP e já testar a compilação disso no nosso próximo passo. O API Compatibility Level. Isso aqui, como o Unity trabalha com C#, né, como uma das suas linguagens de programação, algumas opções de classes e domínios em bibliotecas elas estão disponíveis numa versão do .NET e algumas não estão, que no caso seria esse subset aqui, que é uma versão um pouco mais light, um pouco mais reduzida dessa biblioteca do .NET, que vai beneficiar em tamanho, o tamanho do seu aplicativo, mas em compensação você perde o acesso a essas bibliotecas. Então, caso alguma opção não esteja funcionando, alguma biblioteca, alguma chamada .NET, você pode usar a versão .NET 2.0 normal, ao invés do subset. Aqui a opção de outsourcing, então você pode determinar que quando você reproduzir o seu aplicativo, no caso do seu jogo, dentro do aparelho, ele vai, se estiver tocando uma música, alguma outra fonte de som dentro do aparelho, ele vai deixar mudo essas fontes de som, vai ficar só o som do seu jogo. Essas estatísticas de hardware é uma opção para login, então caso você precise de estatísticas de como quanto tempo leva para cada uma das operações dentro do seu aplicativo rodarem dentro de um aparelho específico com hardware específico, você pode marcar essa opção de estatística de hardware, coletar esse arquivo de estatísticas depois do próprio aparelho para fazer as melhorias necessárias. Esse device filter aqui permite que você selecione qual vai ser o chipset suportado pelo seu aplicativo. Nos últimos anos, além do ARM V7, os chipsets x86 da Intel, eles também começaram a ser utilizados para fazer aparelhos Android, celulares, tablets. Então, você pode dar suporte para esse chipset também, marcando aqui a opção FAT, que ele dá compatibilidade para os dois, ou especificamente ARM V7 ou x86, escolhendo uma dessas opções. Como a FAT bem diz, isso faz com que seu aplicativo ele fique um pouco maior, né, se você marcar essa opção, porque ele tem que incluir uma série de bibliotecas dentro do APK que não seria necessário se fosse só para uma plataforma, por exemplo. Os padrões de mercado, hoje em dia, é melhor manter a compatibilidade para os dois, porque você não sabe qual device o usuário pode estar usando. Pode ser que ele precise da compatibilidade com o x86, por exemplo. Aqui a localização de instalação. Você pode determinar onde que vai ser instalado os arquivos do seu jogo. Então, no caso, se você está trabalhando com um jogo aí com muitos dados, né, bastante extenso em questão de gráficos, texturas, sons, etc., ou se você vai fazer download desses assets depois que o aplicativo já está instalado, você vai direcionar para algum servidor, alguma coisa que vai baixar o resto dos assets gráficos, é preferível que você selecione aqui para instalar na memória externa do aparelho, que normalmente a memória interna dos aparelhos é bastante limitada. Aqui você pode escolher qual é a opção ou deixar automático, que vai ser as próprias configurações do aparelho do usuário que vão determinar onde vai ser instalado ou não. Acesso à internet, se o seu aplicativo requer ou não, isso vai mostrar uma caixinha de autorização
de acesso à internet quando o seu usuário for instalar pela primeira vez o aplicativo na Google Play. Isso aqui, normalmente, quando você já faz o código dentro do Unity, mostrando que vai ter acesso à internet, etc., já automaticamente ele já vai exibir isso para o usuário quando ele for instalar o aplicativo, mas caso isso não aconteça, você pode marcar como requer para que essa caixa seja exibida e o usuário possa fazer a escolha ou não se ele quer usar esse aplicativo. Permissão de leitura, não, permissão de escrita. No caso, se o seu aplicativo ele salva algum tipo de arquivo, pode ser necessário dizer aqui qual a permissão de acesso que ele tem para escrever arquivos, modificar arquivos. As opções mais novas de segurança de dados dentro do Android requerem que você informe esse tipo de permissão de acesso, por exemplo, para você escrever coisas dentro do SD card do usuário, dentro do cartão de memória. Então aqui vocês podem marcar essa opção caso necessário. Aqui algumas opções de compatibilidade com Android TV. Android Game faz com que o seu aplicativo seja marcado como um jogo dentro da Google Play. Isso vai fazer com que ele fique numa categoria à parte. E se ele funciona com algum tipo de controle, algum tipo de joystick. Aqui se ele funciona com D-pad, se ele suporta um controle ou se ele requer um controle para ser usado. Isso também vai fazer com que ele seja classificado de uma forma diferente dentro da loja. Aqui tem algumas opções de otimização, não precisamos ver isso agora. E por último, as opções de publicação. Então, quando for necessário compilar o seu aplicativo para publicação na loja, algumas coisas mudam. Como vocês podem ver aqui no Publish Settings, ele tem alguns campos aqui para preencher, e no caso nós já compilamos o APK sem preencher essas opções. Elas estão como vieram de fábrica quando nós criamos esse projeto aqui novo. Então você vê aqui que esse campo KeyStore ele está vazio, então nós não selecionamos esse arquivo que ele está pedindo aqui, e dentro desse campo Key nós não temos também uma key criada para esse projeto. Isso significa que aquele APK que nós criamos, que nós compilamos, ele serve apenas para debugging. É o que está marcado aqui, ou seja, ele só pode ser instalado no seu device diretamente por um dos métodos que eu mencionei antes, ou copiando o APK para dentro do device e instalando ele lá dentro, ou usando o build and run. Aqui essa é a opção. Ele serve para esse fim, mas ele não serve para a publicação na loja. Se vocês tentarem subir esse APK agora do jeito que está na loja, ele não vai ser aceito. Antes de prosseguirmos com a configuração desses arquivos, então, para ser possível publicar algum aplicativo na loja, existe um sistema de subscription, né, de assinatura do programa de desenvolvedor do Google. $25 por ano. Você paga no cartão de crédito. Depois que você aceitar e fizer esse contrato de desenvolvedor, pagar a taxa, etc., aí sim você vai ter uma conta de desenvolvedor onde você vai poder publicar os seus aplicativos diretamente na loja. Certo. Tendo sido visto isso, o próximo passo é criar esse arquivo chamado KeyStore, que ele é um arquivo que contém informações do seu aplicativo e ele é gerado usando uma criptografia com um método específico desenvolvido pelo Google. E essa chave criptografada que vai ser criada,
ela vai se tornar a assinatura do seu aplicativo. Então, vamos começar aqui criando. Primeiro essa opção, Use Existing Keystore, vocês vão marcar a opção Create a New Keystore, ao invés dela. A gente criar um novo arquivo de Keystore. Marcando essa opção, clicando na opção Browse, ele vai direcionar vocês para essa pasta, seria a pasta de projeto, mas vocês podem escolher qualquer pasta que quiserem, e você vai poder nomear esse arquivo de Keystore com o nome que você quiser. Então, no caso, vou nomear como minha Keystore. Salvando esse arquivo, automaticamente esse caminho aqui do Browse Keystore ele vai ser preenchido com o endereço de onde esse arquivo foi salvo. Agora nessa criação de arquivo que nós fizemos. Eu posso marcar agora esse Use Existing Keystore. Sim, parece que ele não terminou a criação. Então, voltando lá. Preciso terminar todo o processo para que ele realmente salve de fato o arquivo lá dentro. Então, é necessário você preencher aqui esses campos de senha. Então, esse arquivo ele tem uma senha para ser acessado. Preencher aqui nos dois campos a mesma senha. E o último passo é criar uma key dentro dessa Keystore, que seria justamente essa assinatura do aplicativo com as informações dele. Então, aqui nesse campo Areas, ao selecionar esse drop-down, aparece a opção Create a New Key. Selecionando essa opção Create a New Key, ele vai abrir essa nova janela com algumas informações necessárias para serem preenchidas. Então, o Areas seria, por exemplo, o nome do projeto, a senha que vai ser usada para essa aqui. Lembrando, essa senha ela é separada dessa senha do arquivo Keystore. Então, existe uma senha para o arquivo Keystore, existe uma senha para key dentro desse arquivo Keystore. Se vocês quiserem, vocês podem usar a mesma para os dois. Depende aí das diretrizes de segurança que vocês tiverem pessoalmente na empresa de vocês. Mas é recomendado que se use a mesma, porque caso essa senha seja perdida ou esse arquivo seja apagado, corrompido, de qualquer forma você perca acesso a esse arquivo, não será mais possível atualizar esse aplicativo dentro da loja. Ele se torna um aplicativo órfão, como é dito pelos desenvolvedores Android. Ou seja, para subir uma nova versão desse aplicativo vai ser necessário subi-lo como um aplicativo novo, com novo nome, novo link, e as pessoas não vão receber a notificação de atualização automaticamente por conta disso. Então é muito perigoso. Esse arquivo que nós estamos criando aqui, esse Keystore, ele precisa ser guardado com muito cuidado, de preferência cópias de backup. De preferência, né, ter várias cópias de backup. E a senha também ela precisa ter uma forma de você relembrar essa senha, ela está guardada em algum lugar, etc. Porque é muito importante para que você não perca, né, o seu aplicativo que está publicado na loja. Por último, aqui a gente tem, depois da senha do sua key, a validade dessa assinatura em anos. Aqui no caso eles colocam 50 anos, né, o valor máximo. Acredito que durante esse tempo, né, novas versões do aplicativo vão ser publicadas e não vai ultrapassar isso. Então vocês podem deixar do jeito que está. Primeiro e último nome,
no caso do autor desse aqui, aqui meu nome, unidade organizacional, e se vocês estiverem trabalhando dentro de uma empresa, por exemplo, pode ser a área de development, desenvolvimento. Organização aqui, Thiago, o nome da companhia, já automaticamente preencheu. Cidade ou localidade, vou colocar aqui São Paulo. Estado ou província, SP. E o código do país, BR. Tendo preenchido todos os campos, agora você pode criar essa nova chave. Ao apertar esse botão de criar uma nova chave, aí sim, de fato, o arquivo foi criado. Se vocês seguirem aqui o caminho do seu projeto, vocês vão ver o arquivo KStore aqui. E agora, nesse momento, que seria interessante fazer uma cópia aí de segurança desse arquivo e guardar para depois. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui para a minha pasta meus documentos como segurança, para que caso aconteça alguma coisa com esse arquivo, eu possa atualizar o meu aplicativo na Google Play. Não fique perdido. Então, vamos agora fazer uma compilação como se fosse para publicar na loja. Então, eu tenho aqui já a caixinha Using Existing KStore marcada. Temos já o arquivo selecionado aqui no KStore. Eu posso dar um browse agora e selecionar esse KStore novamente. E eu tenho aqui a senha para acesso a esse arquivo. E por último eu vou selecionar a key que eu criei dentro desse arquivo de KStore. No caso, você pode criar mais do que uma key dentro de uma KStore. Você pode ter uma KStore comum para vários projetos. Não é necessário, você pode criar um para cada um, ficar um pouco mais organizado dessa forma. Não ficam vários projetos dependentes de um único arquivo. Pode ser perigoso. Então eu selecionei agora a KStore que eu já criei, esse projeto teste Android. Vou preencher a senha que eu havia escolhido antes. Essa opção Split Application Binary permite que, se o seu projeto total como APK estiver ultrapassando 100 megas, no tamanho máximo pedido pela Google Play, marcando essa opção, os arquivos excedentes vão ser transformados em arquivos do tipo OBB, que são arquivos de extensão, que podem ser instalados após a instalação do aplicativo principal diretamente pela Google Play. Então é como se você dividisse em vários arquivos menores o seu produto. No caso ele fala maior do que 50 megas. No caso não é 100 megas, é 50 megas. 100 megas, se não me engano, agora é o limite máximo dos aplicativos da Apple, né, da Apple Store. Então, no caso para a Google Play continua a 150 megas. Nós não precisamos fazer isso porque o nosso aplicativo só tem 20 megas. Então agora vamos fazer o build. Agora eu estou usando o compilador nativo EL2CPP. Então ele vai transformar esse código todo em código C++. E vai fazer a compilação normalmente como nós estamos acostumados. Pronto, agora com a compilação terminada, já com o aplicativo assinado pelo nosso arquivo de KStore, nós podemos subir e publicar esse arquivo do tipo APK diretamente na Apple Store. Desculpe, na Google Play Store.